A reencarnação? No dia 9 de outubro de 1861, em Barcelona, na Espanha, os livros de Allan Kardec foram queimados em praça pública pela Igreja Católica em um ato chamado Auto de Fé de Barcelona. Mas o que ninguém perguntou é por quê? Vamos ter de voltar a 395 anos após a morte de Jesus. O Império Romano tinha se tornado tão grande e tão cheio de conflitos que, após algumas tentativas sem muito sucesso, o imperador Teodósio I propôs sua divisão com 2 governantes distintos. Ora, quando o Império Romano se dividiu, não dividiu apenas territórios, mas a Igreja também se dividiu, formando a Igreja do Ocidente e do Oriente. Se acham que a divisão da Igreja foi sem conflito, se enganam. Pelos mais diferentes interesses, essas 2 igrejas passaram a condenar o que a outra pregava como verdade cristã. Vamos ver mais de perto. A Igreja do Ocidente tem forte influência dos povos e tribos invasoras do Império Romano desses tempos. Já a Igreja do Oriente tem forte influência da cultura grega e das fontes egípcias, sírias, semitas e contato com a cultura muçulmana. Nesse caldeirão de ideias, é natural que a crença na reencarnação fosse muito forte. Segundo estudiosos de várias fontes, foi o imperador bizantino de nome Justiniano que, ao lado da imperatriz Teodora, influenciaram o Segundo Concílio de Constantinopla de 553, que, entre outras coisas, proibiu o credo da reencarnação no cristianismo, quando condenou o pensamento de Orígenes de Alexandria. O concílio estabeleceu: quem sustentar a mítica crença na preexistência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, seja anátema. Anátema significa excomungado. Quando falamos da preexistência da alma, significa que já existimos como espíritos antes do nosso nascimento. E quando lemos sua volta, entendemos o retorno a esse plano. Obviamente aqui, o conceito de reencarnação. Enquanto os dirigentes dessas igrejas se excomungavam uns aos outros, conceitos importantes se perdiam, e os clássicos gregos eram proibidos no Ocidente. As ideias reencarnacionistas de Platão e dos muitos outros pensadores gregos eram negadas sua leitura e seus livros queimados, como também explorou Umberto Eco em sua obra extraordinária O Nome da Rosa. Assim, no meio dessa guerra entre igrejas, muito se perdeu. Nós perdemos a oportunidade de conhecer outras verdades e evoluir, presos a dogmas que estavam longe de uma verdade, mas criados para defender interesses e nada mais. Diante de tantos séculos de divergências e proibições, vemos pela primeira vez, em 12 de fevereiro de 2016, os dirigentes dessas igrejas sentando para dialogar. Quem sabe, a partir de agora, muitas verdades que muitos teimam em negar venham à tona. Apenas lamentamos que isso não costumam ensinar nas escolas. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.